Muito bem, irmãos. Então, vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro em Romanos 8. Portanto, eu queria partilhar com os irmãos, até um bocado na sequência daquilo que, não sei se viram ontem um programa na televisão, acerca de aquela palavra que às vezes ouve-se para aí, as fake news, e portanto, daquilo que eu ouvi, duas coisas, duas lições eu pude tirar, ou duas ilações tirar, que é aquilo que nós já sabíamos também. Ou seja, hoje em dia nós vivemos numa sociedade cheia de informação. Temos muita informação. Eu não sei se esta muita informação, agora já sou eu a dizer, se é igual a muita desinformação. É muita informação que temos, mas uma coisa é certa, esta muita informação não traduz muito conhecimento. E é por isso que uma das ilações deste programa é que é baseada naquela célebre frase de alguém que aqui há uns anos disse isto: quanto mais sei que menos sei. Ou seja, afinal, o muito conhecimento não traz, ou muita informação, não traz firmeza. E é por isso que nós hoje, apesar de termos muita informação, não é? E é o problema dos telemóveis, não é? Que nós, e até alguns que estão altamente viciados nesta coisa, neste aparelho, passam o dia a romper o dedo, não é? À procura de informação. Mas, na verdade, essa informação não é traduzível por conhecimento, por confiança. Pelo contrário, cada vez parece que as pessoas estão mais indecisas. E daí ele ter dito, lá o sábio ter dito, quanto mais sei que menos sei. Por outro lado, a outra grande ilação é quando estamos num meio onde não há muita informação, então há uma grande, digamos, ou pelo menos bastante ignorância, e aí as pessoas têm muitas certezas. É incrível, não é? Parece que estamos a falar de dois lados opostos, não é? No lado onde há muita informação, então diz-se, quanto mais sei que menos sei, porque as dúvidas aumentam. Do outro lado temos pouco conhecimento, pouca informação, mas essa informação, as pessoas vão assim, eu tenho a certeza, é assim. Então, apetece-me perguntar, então o que é preferível? Sermos ignorantes ou termos muita informação? Bom, a nível espiritual é exatamente igual. Muita informação hoje. Nós hoje temos milhentas religiões em todo o mundo. A cada dia elas aparecem aí com uma velocidade incrível. E isso que é isso? Traduz-se que é em pessoas firmes? Pessoas convictas? Não. Cada vez encontramos pessoas mais voláteis, pessoas que mudam de uma religião para a outra rapidamente, como quem troca, desculpem a expressão, como quem troca de camisa. Pessoas que já passaram não sei por quantas igrejas, não é? É o caso deste centro bíblico que nós apoiámos lá em Vila Real. Algumas das pessoas que ali assistem já passaram, sei lá, por quantas igrejas. E é um problema agora nós podermos ministrar, digamos, algumas coisas da Palavra de Deus. Porquê? Porque já beberam de tantas fontes que aquilo é uma confusão que vai naquelas mentes. E por mais que, pronto, também não tem muitos anos, é verdade, são 6 ou 7 anos em que estamos ali a apoiar, mas é pena, não é? Pessoas que por um lado, há tão pouco tempo, mas que já beberam em tantas fontes e é uma confusão. Por outro lado, aquelas pessoas que são ignorantes acerca da Palavra de Deus, quando nós lhes falamos alguma coisa da Palavra de Deus, vem logo uma série de perguntas. Mas quem é que diz isso? Quem é que disse isso? Onde é que isso está escrito?
e resultados destes dois lados é que realmente é muito difícil podermos dialogar. Então, eu queria realmente, pelo menos, procurar-vos, à luz da palavra de Deus, apresentar-vos também dois extremos que nós podemos encontrar. O primeiro é este que se encontra aqui, Romanos 8, 28, diz-nos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, o que nós temos aqui, basicamente, é alguém que, neste caso é o apóstolo Paulo, que ele é o único que consegue falar com certezas, com convicções que passam a nossa vida, que vão para além da nossa vida. Se analisássemos todo o Velho Testamento, nós nunca víamos ali alguém que pudesse mostrar as suas convicções, que pudesse fomentar as suas convicções. Porquê? Porque não as tinha. Ninguém, até mesmo quanto à ressurreição, ninguém podia falar com alguma certeza do que é que ia acontecer depois da sua ressurreição. Ninguém. E muito menos quanto à certeza dos seus pecados serem ou não perdoados. O apóstolo Paulo, realmente, da maneira como nos fala, ele fala-nos de alguma coisa que vem lá da eternidade e que passa para a eternidade, deixa-me assim falar, não é? Porque ele fala-nos aqui, os que dantes conheceu. Os que dantes conheceu. Deus que nos conheceu antes, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E termina o versículo 30 dizendo: e aos que justificou, a estes também glorificou. Portanto, ou seja, Deus conheceu-nos antes da fundação do mundo, diz-nos Efésios, não vamos ler esse versículo, Efésios 1, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, e agora diz-nos o mesmo apóstolo, noutra epístola, que nós já estamos glorificados. Este é o plano de Deus. Deus está a falar acerca de pessoas, como nós aqui, que Ele, antes de nós nascermos, antes até mesmo do mundo ser formado, conforme nós hoje o podemos ver, com as consequências do pecado, é óbvio, Ele diz, Deus conheceu este grupo de pessoas, justificou-os, predestinou-os, chamou-os, justificou-os e glorificou-os. Portanto, antes de nós nascermos, Deus idealizou já este plano. Já sabia os nossos nomes, as nossas cores, as nossas raças, tudo acerca de nós. Há um outro grupo de pessoas que nós vamos ler um versículo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e os versículos 14 e 15. Diz-nos ali o seguinte, Apocalipse 20, versículos 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Agora temos um outro lado completamente diferente, acerca de pessoas, não são números, não é? Hoje cada vez mais somos lidados, somos com números, não é? Vamos ao supermercado, para a fatura pedem-nos o nosso número, vamos ao médico, pedem o nosso número. Nós somos constantemente um número, não é? Mas a palavra de Deus diz-nos que
acerca destes últimos tempos, nos finais dos tempos, num grande tribunal, vai-se abrir um livro e aqueles nomes, não é os números, é os nomes de pessoas que lá não forem encontrados, vão ser lançados no lago do fogo. Olha, são tantas. Ainda ontem via. É tanta, lá está, a informação que nos cai no Facebook, no telemóvel. É tanta asneira que cai que nem vale a pena. Eu estava tentado a. E pronto, até é de uma pessoa que eu conheço. Como é que é possível ele fazer aquela afirmação, não é? É a palavra de Deus. Não é o Josias que está a dizer isto. É o próprio Deus é que está... Eu apenas estou a ler aquilo que Deus já o determinou há muito tempo atrás. Quem o seu nome não estiver escrito no livro da vida, um dia quando Deus abrir este livro, Deus diz, essa pessoa vai ser lançada no lago do fogo. Onde antes, diz-nos o versículo 14 também, já lá tinham sido lançados o inferno. É aquilo que Deus determina na sua soberana vontade, melhor. Deus determina estas coisas. E quem sou eu para dizer porquê? Quem sou eu para dizer que este microfone está mal feito? Ou neste caso, teria que ser um microfone a dizer que está mal feito. Eu estou mal feito. Ou então esta tribuna falar e dizer, eu estou mal feita, para que é que fui feita assim? Não, a criatura não vai poder, um dia, nós como criaturas, não vamos poder resmungar ou refilar perante Deus, não é? Porque não temos qualquer possibilidade. Assim como um vaso não reage para com o seu Criador, a tribuna não reage para quem fez, estas paredes não reagem para quem as construiu, dizendo que estão mal feitas ou qualquer coisa. Não reagem porque não é possível. Mas Deus é soberano e por isso Ele determina as coisas. Agora, o que eu queria colocar em ênfase estes dois extremos e queria que realmente, em poucos minutos, cada um de nós se analisasse e visse para que realmente tiremos proveito desta reunião, deste tempo que estamos aqui reunidos juntos, e possamos dizer, valeu a pena eu ter ido lá, porque realmente a palavra de Deus abalou, mexeu comigo, fez-me refletir, fez-me ver melhor em que grupo é que eu estou. Porque não vale a pena estarmos aqui, andarmos aqui, podermos ter grandes amigos de há 30 ou 40 anos. Isso de nada valerá se eu não souber exatamente em que grupo é que eu estou. Se eu estou neste grupo de que Deus, ali em Romanos, nos fala de que fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos justificados. Não é? Ou então se eu ainda estou no outro grupo, onde o meu nome não está lá no livro da vida. E um dia, quando aquele livro se abrir, eu vou ficar terrivelmente surpreendido. Em que grupo é que tu estás? Queria que refletisses comigo. E dos perigos, ou do perigo que é podermos pensar erradamente, estarmos num grupo e estarmos no outro. Não é? Porque, infelizmente, encontramos no dia-a-dia muitas pessoas, não é? Eu tenho falado ultimamente com uma pessoa, quase todas as semanas. Eu já lhe perguntei assim muito claramente se ele estava salvo. E ele... Assim, eu não tenho a certeza que você tem, dizia-me ele. Eu não tenho a certeza que você tem, mas se eu tenho a certeza que quando eu ressuscitar, pelo menos eu vou entrar no reino. Vou entrar no reino de Deus. Pois é. Isto é muito estranho, não é?
quando uma pessoa não tem conhecimento da verdade que é para agora, como é que ele consegue falar de uma certeza de algo que vai acontecer para além da nossa morte? Não conhece a verdade presente e diz que tem certezas quanto à verdade futura, que não sabe se cá estará. É muito estranho. É muito estranho. E por isso, investigando alguma coisa numa Bíblia, eu pude ver vários erros, não é? E entre outras coisas, pude ver, está lá escrito, taxativamente, termos a certeza da salvação. Isto não é bíblico. Isto não é bíblico. Diz nesta Bíblia. Isto não é bíblico. Ter a certeza da salvação, ser salvo para sempre, está lá escrito. Não é bíblico. Estou, digamos, na próxima terça-feira falando com ele. Quero ver como é que ele vai reagir a isto. Está lá escrito na Bíblia, dele. Não é bíblico. Uma vez salvo, não se está salvo para sempre. Cuidado. Cuidado. Porquê? Porque não conhecendo a verdade. Conhecem muita coisa estas pessoas religiosas. É verdade, conhecem muita coisa. Mas não conhecem a verdade para agora. Dizem conhecer a verdade futura. Outros conhecem a verdade passada. Mas não conhecem a verdade presente. E é isso que nos convém saber. Então, eu queria rapidamente dar-vos a imagem, isto é, aquilo que o nosso Senhor contou, 4 exemplos, em Mateus 7. Mateus 7. Estes 4 exemplos mostram-nos o perigo que há Mateus 7. E ali nós lemos no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, o que nós temos aqui, pessoas que no dizer do Senhor, deste ensino que Ele procurou transmitir, pessoas que fizeram muitas coisas em nome do Senhor, fizeram maravilhas, profetizaram, expulsaram demónios, fizemos muitas maravilhas. O que é que o Senhor lhes diz? Não vos conheço. Vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos e amigos, não é difícil encontrarmos nos dias de hoje exatamente este quadro. Pessoas que fazem muita coisa em nome de Deus. Um dia, Deus vai lhes dizer, apartai-vos, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Só o Senhor, na verdade, conhece cada um de nós aqui esta tarde. Nós conhecemos, vemos-nos uns aos outros de cara, olhamos uns para os outros, mas não sabemos o que é que vai no coração de cada um de nós. O Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o que é que cada um de vocês pensa acerca dele. O Senhor sabe aquilo que vocês dizem acerca dele. Mas mais do que isto, Ele sabe exatamente qual é o vosso pensamento acerca dele. Porque nós podemos dizer uma coisa, mas no nosso íntimo, acerca de Deus, termos outra ideia. E o Senhor sabe isso. Por isso o Senhor não dá muita importância àquilo que cada um de nós diz, àquilo que cada um de nós faz. Temos aqui este exemplo. Faziam. Certamente, quem os ouvisse, estas pessoas, eram extraordinárias. O que é que o Senhor lhes disse? Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Segundo exemplo, em Mateus 25,
Mateus 25, nós temos ali uma outra parábola, que é a chamada parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E, portanto, o que é que nós podemos ver aqui? Também, o Senhor, no fim desta história, no versículo 12, o Senhor diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor repete a afirmação que fez na outra história: eu não vos conheço. Mas então o que é? Estas pessoas, na verdade, não andavam nas reuniões? Andavam. Andavam juntas com as outras. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, mas estavam todas juntas. Andavam misturadas umas com as outras. E aparentemente não havia diferença visível, assim ao olho, que as pessoas pudessem dizer assim: olha, aquela é louca, aquela é prudente, aquela é louca, aquela... Não havia. Não havia diferença assim exteriormente falando. Mas houve um momento em que realmente essa diferença veio ao de cima, por assim dizer. Se vincou. No dizer da história foi: ouviu-se uma voz, aí vem o esposo. Aí vem o esposo. E então sim, aí notou-se a diferença entre umas e outras. Hoje nós vivemos naquilo que chamamos a cristandade. Agora que estamos aqui dentro, nesta sala, poderão dizer: todos nós somos crentes, pessoas que confiamos em Deus. Tudo bem. Daqui a bocado vamos embora, estamos cada um nos seus trabalhos, nenhum de nós tem uma marca nas costas que diga: olha, este é crente, aquele não é, aquele é crente. Não temos nada, não temos nenhum distintivo. Não temos marcas. Exteriormente, e às vezes até ouvimos pessoas a dizer: olha, aquele indivíduo teve um comportamento melhor do que alguns crentes. Algum comportamento. A linguagem dele, olha para a linguagem dele. É possível. Às vezes haver estes casos. Mas isso não define exatamente o sítio ou o lugar da eternidade onde cada um vai estar. O Senhor é que conhece o teu coração. O Senhor é que sabe, neste momento, onde é que cada um de nós, por assim dizer, está posicionado. Se está no lugar daqueles que o Senhor já nos conhecia antes da fundação do mundo, ou se estamos no lugar, digamos, já, onde o nosso nome, para já, não está lá escrito no livro da vida. Andamos todos juntos, mas vai haver um dia. Vai haver um acontecimento. Pode ser vários acontecimentos, podem acontecer na vida de cada um de nós. Isso tem acontecido inúmeras vezes. Determinados acontecimentos que acontecem na vida das pessoas e que fazem, a partir dali, toda a diferença. A partir dali, aquela pessoa mudou. Aqui também este acontecimento mudou e vincou a diferença das pessoas. Eu não sei se pode ter hoje esse momento na vida de alguém que faça a diferença a partir daqui. Às vezes é um desastre, às vezes é a morte de um amigo, de um familiar, que marca a diferença e ali a pessoa realmente, enfim, decide mudar de vida. Pois, eu não sei se esse acontecimento já aconteceu na tua vida, se essa oportunidade já passou. E agora, por mais que ouças a palavra de Deus, parece que cada vez estás pior. Pois, se calhar, é possível isso. Porquê? Porque houve um momento em que podias ter tomado uma decisão e não quiseste adiar, pensando que ia ser melhor, mas não. Mais tarde, cada vez pior. Cada vez a pessoa que vai ouvindo a palavra de Deus e demora na sua decisão vai se endurecendo. Estas virgens certamente tiveram a oportunidade. Chegou um dia. E não foi possível mais. Não entraram para aquelas bodas. Um outro caso é aquele caso que se encontra em Lucas capítulo 18. 2 homens, é uma história também que Jesus conta. 2 homens que entraram um certo dia no templo. Lucas 18, 9, diz-nos ali o seguinte:
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus conta esta parábola e, ao contrário do que fez nas outras parábolas, na maioria delas, o Senhor Jesus explica logo esta parábola. Na vez de contar primeiro e depois explicar, não, o Senhor explica logo a parábola e diz, olhem, eu quero-vos contar uma história acerca daqueles que confiam em si mesmos. E, naturalmente, os que confiam em si mesmos, também o fim deles não vai ser bom. Resumidamente, é isso que vemos nesta história. 2 homens que entraram no templo, certamente não era a primeira vez. Naquele dia, os 2 oraram. Um fez uma oração em termos de palavras muito grandes, muito compridas, muito bonita. O outro só disse, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Foi estas palavras. E o Senhor diz-nos, foi este homem que disse esta simples oração, que desceu para a sua casa, que voltou para a sua casa, justificado. Foi este, não o outro. Eu não sei. Se acabasse agora aqui a reunião e dissesse assim, olha, vamos orar. Começaram naquela ponta, lá abaixo, vamos orar. Eu não sei como é que cada um de vocês oraria. Eu não sei se orariam uma oração muito comprida, com palavras muito bonitas, ou então se orariam de uma forma muito curta, como este homem orou, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Há uma coisa que eu sei. Todos nós podíamos ouvir as orações de cada um. Todos nós podíamos ouvir. Mas Deus, mais uma vez, é que sabe aquilo que nos vossos corações realmente vai, e se realmente aquilo que vai nos corações é exatamente aquilo que as vossas palavras disseram. E porque Deus sabe isso, Deus não se deixa impressionar pelo nosso tamanho de oração, pelas nossas palavras. Deus olha assim para o coração. E por isso, acerca deste homem que fez uma oração, digamos, muito curta, o Senhor disse, este homem foi para a sua casa justificado. E alguns dirão, então, mas ele também não orava? Sim, ele também orou. Então estava perdido? Claro que estava. O Senhor diz, logo na explicação da parábola, este homem era um homem que confiava em si mesmo. Ou seja, é possível orarmos e aquilo não passar deste teto para cima. Porquê? Porque nós confiamos em nós próprios. E o Senhor, se tivesse que definir o estado de cada um de nós, poderia dizer, olha, este que fez uma oração tão pequenina, só com meia dúzia de palavras, este desceu para a sua casa salvo. E o outro não. E o outro não. Realmente, a outra oração impressionou-nos bastante. E nós dizíamos, tem dom de palavra. E aquele irmão sabe orar muito bem. E dá gosto ouvi-lo. Pois, mas o Senhor não tem prazer nenhum na oração dele. Outro grupo, né? Ou melhor, outro caso de pessoas no mesmo grupo. Pessoas que faziam coisas para Deus, até andavam na igreja, mas acerca das quais Deus diz, eu não vos conheço. E em Mateus 26, em que o Senhor, neste caso, faz uma afirmação tremenda, não é? Porque, lá está, o Senhor conhece também esta pessoa, conhecia perfeitamente. Esta pessoa acompanhou o Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, andou com ele, era um dos 12 discípulos, 3 anos andou a acompanhar o melhor mestre. Qualquer um de nós desejaria acompanhar, nem que fosse um ano, o Senhor Jesus. Este homem acompanhou 3 anos e, no entanto, reparem o que é que o Senhor diz. Versículo 24, portanto, Mateus capítulo 26 e o versículo 24. Em verdade vos digo, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Era melhor para este homem que traiu Jesus
nunca tivesse nascido. Incrível, não é? Foi o Senhor Jesus que disse isto. Não foi os outros 11. Os outros 11, quando o Senhor Jesus disse, um de vós me há de trair, Judas sabia que era ele que o ia trair. Mas sabem qual foi a reação dos outros 11? Os outros 11 não desconfiavam nada acerca de Judas, nada. Nunca viram ali nenhum sinal de traição, que os outros 11, respondendo ao Senhor, disseram, Senhor, mas sou eu que te vou trair? Portanto, os outros 11, cada um pensou que era eles que iam trair o Senhor. E Judas muito caladinho. Ou seja, os outros ainda falaram primeiro. Mas o Senhor disse, era melhor ele não ter nascido. Uma pessoa que andou com o Mestre 3 anos. E sabem, é possível nos nossos dias, e vemos tanta gente que conhece da palavra de Deus, que andam há anos até em igrejas. E se o Senhor tivesse que fazer algum pronunciamento acerca de alguns, se calhar ia dizer isto, olha, era melhor nunca ter nascido. Porquê? Porque então, se acompanham o Senhor, se frequentam igrejas, se até dizem que fazem coisas em nome dele, e vão traí-lo, o Senhor vai lhes dizer, eu não te conheço, então era melhor não ter nascido. Mas eu espero que não esteja aqui ninguém que se encaixe nestes vários grupos. Porque vai ser terrível. Se alguém estiver aqui, vai ser terrível. Um dia ouvir da parte de Deus, eu não te conheço, aparta-te de mim. Por isso, eu desejo. A minha oração é para que todos nesta tarde possam, na verdade, tomar parte naquele grupo que Paulo aos Romanos escreveu e que depois aos Coríntios, e vamos ler primeiro aos Coríntios, é a última passagem, em 1 Coríntios capítulo 1, portanto, o meu desejo, a minha oração é para que todos nós, e se alguém está aqui esta tarde, que ainda não faz parte deste grupo, se ainda não tem o conhecimento de que faz parte deste grupo, que já fomos eleitos antes da fundação do mundo, então a palavra de Deus diz-nos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Reparem, Paulo está aqui na abertura desta carta dirigida à igreja de Corinto e ele diz, olhem, e aquela igreja era uma igreja poderosíssima em termos de influências e em termos de conhecimento. Várias fações haviam ali naquela igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Tudo pessoas influentes, poderosíssimas naquela igreja. E o Senhor agora diz, mas que é isto? Mas Cristo está dividido? Cristo está dividido? Mas que palavra é essa que vocês anunciam para aí? Ouçam, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para uns e loucura para os gregos. Se queres fazer parte deste grupo que Deus já idealizou, que Deus na sua soberania já separou para si, então só tens que aceitar a mensagem da cruz, que é uma loucura. Dizer hoje que somos salvos unicamente
por aquilo que Cristo fez ali no Calvário. E não há mais nada a acrescentar. Não, mas alguns dirão, mas não há assim uma coisinha que nós possamos fazer? Nada. Então, mas se nós fizermos o bem, nada. Não há nada que possas fazer que possas dizer, mas isto não é mau. Fazer o bem para querer-te justificar para a tua salvação, um dia Deus vai te dizer, eu não te conheço. É a mesma coisa que estarmos a dizer que aquilo que Cristo fez não é perfeito. Quando aquilo que Ele fez está perfeito, está completo, é total. Tudo aquilo que tu quiseres acrescentar agora é para dizeres que aquilo não é perfeito. É para dizeres que aquilo não é total. E por isso, se continuares assim, então tu estás na tua sabedoria. Estás na tua nobreza, porque os sábios deste mundo é que dizem, não, aquilo que Cristo fez é bom. Nós só podemos ser salvos por aquilo que Cristo fez. Mas temos que fazer qualquer coisa mais. Errado. Ou tu fazes parte deste grupo de sábios, de nobres, que dizem isto, que Cristo é que salva, mas que depois é preciso acrescentar mais qualquer coisa. Ou então tu fazes parte deste grupo, como diz aqui, Deus, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem são os loucos? São aqueles que realmente aceitaram esta loucura da pregação. Quem são os fracos? São aqueles que realmente reconheceram que por eles mesmos não podiam fazer nada para serem salvos. Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são. Deus escolheu as coisas vis. Quem são as coisas vis? São as coisas que não prestam. És tu e eu. Que o mundo diz que estamos aqui, somos um grupo de malucos, estamos aqui dentro. O que é que eles vão fazer para ali? Um grupo de malucos? Não prestam para nada aquela gente? Pois não. Para eles não. Para Deus valemos tudo. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Pois, se já fazemos parte deste grupo, nós somos desprezíveis para eles. Eles dizem que nós não valemos nada, mas Deus diz que valemos. E Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu até as coisas que não são. Quem são estas coisas? São aquelas coisas que nem o próprio mundo lhes dá valor a eles, porque dizem eles, isto é a escória da sociedade, isto é gente que não presta para nada. Pois é. O próprio mundo, acerca de si próprio, diz, isto não vale nada, são pessoas que não valem nada. Até às vezes usam aquela expressão, não têm onde cair mortos. Pois é. Deus escolheu este, até os que não são. E por isso, não admira que o Senhor, numa das suas afirmações, sempre que ele falava, ele provocava as pessoas, provocava no bom sentido. O Senhor disse, os médicos, ou melhor, os sãos não precisam de médico. Não, nós só vamos ao médico normalmente quando estamos doentes, não é? O Senhor, como médico que é, ele só precisa de doentes. Quem são os doentes? São os loucos, são os desprezíveis, são os vis, são as coisas que não são. São esta gente que precisam ser salvos. Se tu te considerares desta espécie, podes ser salvo. Se pensares que és nobre, se confiares em ti mesmo, se pensares, não, eu sou de uma família, eu ali não entro, isso ali é para gente, ali naquele centro bíblico, há coisas melhores. Temos aí igrejas bem maiores, com 500, 1000 pessoas, ali sim. Ok? Faz hoje a tua escolha. Porque se fizeres a tua escolha para este grupo, que Deus já pensava em ti, então um dia Deus não te vai dizer eu não te conheço, mas Deus pelo contrário vai te dizer, anda cá, tu és meu, entra.
entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor, pois, na sua graça, ajude alguém, se ainda está indeciso, se ainda está indiferente, se até nem está nada preocupado, pois pode ser a tua última oportunidade de tomares uma decisão. Assim seja, pois.